Olá! Se você pode, apoie o canal com um like e se inscreva. Obrigado. Fique com o vídeo. No Oceano Pacífico, existe uma região que tem sido quase impossível de estudar. Uma região tão perigosa que, por muitos anos, os cientistas não ousaram se aventurar lá. Um lugar com erupções vulcânicas quase contínuas. O vulcão Cavaxi, nas Ilhas Salomão, é um dos vulcões subaquáticos mais ativos do mundo. Ele fica a apenas 20 metros abaixo da superfície e sua base fica no fundo do mar a uma profundidade de 1,2 quilômetros. Além disso, pouco se sabia sobre este vulcão, ou seja, até 2015, quando uma rara calmaria na atividade vulcânica permitiu que pesquisadores se aproximassem de sua cratera ativa e flancos, pela primeira vez. Usando uma combinação de câmeras subaquáticas, dispositivos de gravação e mergulhadores, a equipe coletou uma quantidade enorme de informações, mesmo que isso significasse assumir alguns riscos. Embora o vulcão não estivesse em erupção ativa, o gás ainda borbulhava descontroladamente ao redor da borda, o que poderia causar queimaduras cáusticas se os mergulhadores chegassem muito perto. A equipe teve que ouvir atentamente a água para o estrondo revelador que vem junto com erupções, apenas no caso de Cavaxi desencadear sua fúria mais uma vez. Mas o que eles encontraram valeu o perigo. Eles não apenas obtiveram amostras de bactérias e rochas, mas suas câmeras com iscas também capturaram algumas paisagens incríveis. Havia zooplâncton e larvas como os cientistas esperavam, mas também algo completamente surpreendente: cardumes de peixes como rabilho trevale e pargo, tubarões sedosos e tubarões martelo foram vistos dentro da cratera. A temperatura da água acima da cratera era mais de 13 graus Celsius mais alta do que o oceano circundante, aquecendo até 29 graus Celsius. Além do mais, as fontes hidrotermais ainda estavam liberando quantidades concentradas de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, o que torna a água muito mais ácida do que o normal. No entanto, essa vasta gama de formas de vida ainda vivia dentro e ao redor da boca do vulcão. É quase tão desconcertante quanto alguém decidir construir uma casa em cima de um vulcão ativo apenas alguns meses após a solidificação da lava. Como todas essas criaturas sobreviveram em um ambiente tão inóspito? E o que essas criaturas extremas podem nos dizer sobre o futuro de nossos oceanos? Cavaxi é um exemplo fascinante de vulcões submarinos, mas é apenas uma pequena janela para um vasto reino subaquático. Dos 1.500 vulcões ativos da Terra, a maioria é encontrada no oceano. Alguns são o resultado de placas tectônicas, placas se separando ou colidindo umas com as outras. Outros vulcões vêm de pontos quentes, que não se formam a partir de placas tectônicas, mas de áreas anormalmente quentes de magma que rompem, geralmente formando ilhas. E os vulcões são apenas uma pequena parte da atividade geotérmica que ocorre no fundo do mar. Existem também fontes hidrotermais, que se formam quando a água penetra na crosta quebrada, fica superaquecido até 400 graus Celsius e volta para o oceano cheio de produtos químicos e minerais. Escoamentos frios ocorrem em lugares vulcânicos semelhantes, mas a água não esquenta. Em vez disso, sulfeto, metano, fluidos ricos em hidrogênio e hidrocarbonetos vazam para o oceano, geralmente por mais tempo do que as fontes hidrotermais. Depois, há megaplumas, que são como fontes hidrotermais em esteroides. Essas breves mas enormes explosões de água quente rica em minerais ainda são desconcertantes para cientistas porque elas são tão difíceis de observar. Mas é claro que elas têm consequências imensas. Para a química da água oceânica circundante, uma vez que uma única megapluma pode descarregar mais de 100 km³ de água de uma só vez, o equivalente a 40 milhões de piscinas olímpicas. Quanto a Cavaxi, está localizado na placa tectônica do Pacífico apenas 30 km a nordeste da fronteira com a placa australiana.
Ele liberou enormes quantidades de vapor, cinzas e bombas brilhantes de lava em várias ocasiões. Chegou a produzir ilhas efêmeras de até 1 quilômetro longo ao longo de sua atividade explosiva, tornando-se um objeto de estudo muito perigoso. Toda essa atividade vulcânica nos oceanos da Terra teve um enorme impacto no fundo do mar. Mesmo vulcões extintos deixaram vestígios na topografia subaquática. As colinas e montanhas escarpadas criadas pela atividade vulcânica são chamadas de montes submarinos e cobrem mais de 28,8 milhões de quilômetros quadrados, uma área maior que qualquer habitat terrestre. Alguns deles estão no mais profundo, partes mais escuras do oceano, enquanto outras sobem até mares quentes e rasos. Os cientistas pensam que existem cerca de 45 mil montes submarinos em todo o mundo, mas exploramos menos de 200 deles. Em outras palavras, vimos menos de 1% do que podem ser alguns dos habitats mais exclusivos do nosso planeta. Enquanto os pesquisadores tropeçaram no primeiro monte submarino no final de 1800, não foi até a década de 1970 que vimos pela primeira vez fontes hidrotermais, e as criaturas bizarras que vivem ao seu redor. Em 1977, uma equipe de 30 geoquímicos, geofísicos e geólogos marinhos se uniram para estudar a fenda de Galápagos, a 400 milhas da costa da América do Sul. Não havia biólogos marinhos incluídos porque todos presumiram que não haveria vida para ver. Ao lançarem as câmeras 2.500 metros abaixo da superfície, os pesquisadores ficaram surpresos ao ver o que pareciam ser sinais de calor. E então, para sua surpresa, algo ainda mais inesperado apareceu, o que parecia ser formas de vida alienígenas. Caranguejos pálidos com pés de comprimento. Vermes tubulares de cabeça vermelha do tamanho de um ser humano adulto, agrupados firmemente em torno de pilares fumegantes. Eles descobriram fontes hidrotermais e o desconcertante ecossistema que elas suportam. A partir daí, os cientistas empregaram uma vasta gama de tecnologias para continuar explorando esses locais. Geysers submarinos. Há o campo hidrotermal Lost City no Oceano Atlântico, cujas estruturas de ventilação crescem tão altas quanto a Torre Inclinada de Pisa, que tem 55,8 metros, e vem de rocha peridotítica em vez de rocha basáltica, que compõe a maior parte do fundo do oceano. Isso significa que os produtos químicos que saem das aberturas ao redor da cidade perdida têm uma composição muito diferente do que em outros locais, e ainda assim eles sustentam a vida. Na verdade, os cientistas encontraram cerca de 800 espécies de animais de ventilação e inúmeras espécies microbianas, com muitos mais prováveis de serem descobertos enquanto continuamos explorando o oceano profundo. Além dos vermes tubulares e caranguejos que os cientistas viram pela primeira vez nos anos 70, agora sabemos que existem mexilhões gigantes, camarões, e talvez os organismos mais importantes de todos. Micróbios, que sobrevivem ao longo das aberturas. Esses micróbios constituem toda a base desta estranha cadeia alimentar. E eles fazem isso em um lugar onde não há luz solar para a fotossíntese. Em vez disso, os micróbios convertem compostos inorgânicos como gás hidrogênio, enxofre, metano ou ferro em nutrientes. Isso permite que os micróbios prosperem no que de outra forma pareceriam ambientes infernais, e também suportam muitos outros organismos. Esses micróbios ajudam a explicar a quantidade surpreendente da vida em torno de Kavachi. Os pesquisadores encontraram bactérias relacionadas a sulfurimonas, que usam a quimiossíntese de enxofre e CO2 para produzir energia. Filtrar alimentadores como crio e amêijoas podem sobreviver inteiramente com essas bactérias, e essas populações, por sua vez, podem suportar peixes maiores e até tubarões. Tudo faz parte de uma vasta rede alimentar baseada em vulcões. E isso acontece em todo o oceano em diferentes ambientes. Veja os gigantes vermes tubulares de ponta vermelha, por exemplo.
Eles não têm boca ou aparelho digestivo. Em vez disso, dependem de micróbios quimiosintéticos hospedados dentro de seu corpo para fornecer energia. Ou há o camarão de ventilação, que tem uma relação simbiótica com bactérias quimiosintéticas que vivem em suas câmaras branquiais. Parece que o camarão obtém algum tipo de nutrientes das bactérias, e as bactérias se beneficiam do fato de o camarão poder se aproximar para os sistemas de ventilação onde as maiores quantidades de produtos químicos estão sendo despejadas. E as formas de vida que povoam esses cenários vulcânicos não param por aí. Em torno de Quiquendone, o vulcão submarino mais ativo das Pequenas Antilhas do Caribe, pesquisadores descobriram o que acreditam ser a maior concha de mexilhão já amostrada. Um bumerangue Batemodiolus media 36,6 cm de comprimento, maior que um submarino de 30 cm. Perto de um monte submarino em Samoa, um crescente cone vulcânico chamado Nafanua sustenta uma população próspera de enguias em torno de sua abertura de cume. Eles se alimentam de camarão e parecem capazes de sobreviver às emissões hidrotermais, mesmo que outros peixes sejam mortos por elas. E esse é um grande problema com todos esses locais vulcanicamente ativos: há um grande risco de queimaduras, envenenamento ou explosão. Enquanto a maioria dos montes submarinos ao redor do mundo são feitos de vulcões extintos, ainda existem centenas de vulcões ativos em erupção regularmente. E quando essas erupções acontecem, elas podem ser desastrosas para a vida marinha. Em 2011, por exemplo, um vulcão submarino perto da ilha de El Hierro provocou mais de 10.000 terremotos em terra e levaram a um grande número de peixes mortos flutuando na superfície do oceano. A temperatura do oceano aumentou quase 19 graus em torno da cratera do vulcão. Dióxido de carbono tornou a água muito mais ácida e, em algumas áreas, a água estava quase completamente sem oxigênio dissolvido. Os detritos criados pelas erupções também tornaram a água muito mais turva do que o normal. Os cientistas descobriram que o limite superior de penetração da luz era 100 metros mais raso que o normal, o que pode ter um grande efeito sobre as comunidades planctônicas e outros organismos que vivem no mesopelágico. Em outros casos, vulcões submarinos liberando gotas de lava mataram peixes de águas profundas, que então flutuam para a superfície, às vezes nos ensinando sobre peixes que nunca existimos de novo. Mas isso significa que mesmo aqueles organismos que podem estar se beneficiando de fontes hidrotermais podem ser mortas se os vulcões se tornarem mais eruptivos. E se houver atividade vulcânica suficiente acontecendo ao mesmo tempo, pode ter consequências profundas na vida oceânica. Pesquisadores apontam para o evento cenomaniano-turoniano que aconteceu por volta de 90 milhões de anos atrás e levou à extinção de quase 1/3 das espécies de invertebrados marinhos. Acredita-se que esse súbito colapso da vida oceânica seja em grande parte o resultado de altos níveis de atividade hidrotermal tornando o oceano muito quente e ácido. Dito isto, grandes erupções podem ter um efeito positivo nas populações de fitoplâncton. Apenas neste ano, a maior erupção submarina do século passado ocorreu no Oceano Pacífico Sul. O vulcão Ungatong entrou em erupção em janeiro e era tão grande que sua pluma de cinzas atingiu 58 km de altitude. A explosão foi tão alta que pôde ser ouvida no Alasca, a quase 10.000 km de distância, e desencadeou uma enorme onda de tsunami. Mas essa enorme erupção também desencadeou uma enorme floração de fitoplâncton que pode ser vista por satélites. Os cientistas levantaram a hipótese de que esses micróbios produtores de oxigênio tinham um boom repentino por causa das cinzas e nutrientes liberados pelo vulcão. Claramente, os efeitos do vulcanismo subaquático são uma mistura para a vida oceânica. Isso aumenta a questão de como os tubarões e peixes nadando ao redor de Cavaxi são capazes de lidar com as mudanças químicas na água e a ameaça de outra erupção. E ainda é uma questão em aberto.
Existem muitos desafios logísticos para os pesquisadores que tentam sair para esses locais remotos, muito menos evite que uma erupção ocorra logo abaixo deles. Mas vale a pena pesquisar essas questões, porque elas podem nos dizer muito sobre como a vida marinha responderá às mudanças climáticas. À medida que mais dióxido de carbono entra na atmosfera, os oceanos se tornarão mais ácidos, afetando os construtores de conchas e outros invertebrados. E à medida que as temperaturas aumentam, as ondas de calor marinhas estão se tornando mais comuns e ameaçando os recifes de corais, bem como os peixes. Então, quanto melhor entendermos como a vida sobrevive em torno de fontes hidrotermais e vulcões submarinos, mais poderemos fazer para proteger as espécies ameaçadas e ajudá-las a se adaptar.